Essa aqui foi a notícia oficial da CNN Brasil, mostrando que a Polícia de Imigração dos Estados Unidos prendeu Felipe Linares de Oliveira Della Quilha, conhecido como Dom, apontado pelas autoridades americanas como ex-chefe ligado ao PCC e ao Comando Vermelho. E a prisão não aconteceu em uma operação qualquer. Aconteceu em Mooresville, na Carolina do Norte, depois de uma abordagem de trânsito, uma tentativa de fuga, uma perseguição, uma batida no trânsito e uma captura que agora coloca um nome ligado às facções brasileiras dentro do sistema policial americano. É uma prisão dentro de uma nova fase de pressão contra o crime organizado brasileiro fora do Brasil. Segundo as autoridades americanas, Dom era procurado no Brasil por associação criminosa e extorsão, estava em situação migratória irregular nos Estados Unidos e tentava escapar em direção ao México. Dentro do carro, os agentes encontraram celulares, laptops, dinheiro em espécie e uma pistola 9mm. A esposa dele também confirmou às autoridades que era mantida contra a própria vontade. É aí que a pergunta aparece: o que esse brasileiro fazia nos Estados Unidos? Por que a prisão aconteceu logo na nova fase contra PCC e Comando Vermelho? E como os dados apreendidos podem abrir uma porta perigosa para a estrutura das facções? Já vou te contar tudo isso. Se você gosta desse tipo de conteúdo direto e sem enrolação, considere se inscrever porque aqui tem vídeo assim todo dia. A prisão foi anunciada pelo ICE, o Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas dos Estados Unidos, na segunda-feira, 15 de junho. Felipe Linares de Oliveira Della Quilha foi detido no dia 5 de junho em Mooresville, na Carolina do Norte. A data chama atenção porque foi justamente o dia em que entrou em vigor a designação do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas estrangeiras pelos Estados Unidos. Antes disso, a decisão já havia sido anunciada pelo Departamento de Estado, com Marco Rubio afirmando que as duas facções estão entre as organizações criminosas mais violentas do Brasil e que suas redes ilícitas ultrapassam as fronteiras brasileiras. O caso começou com uma abordagem de trânsito. Segundo as informações divulgadas pelas autoridades americanas, Dom tentou fugir de carro quando foi parado pelos agentes. A fuga virou perseguição e terminou quando ele bateu em veículos que estavam parados no trânsito. Depois da colisão, ele ainda tentou escapar a pé, mas acabou preso pouco depois. A partir daí, a operação deixou de ser apenas uma ocorrência de trânsito e passou a ter outro peso. Os agentes identificaram que o brasileiro tinha ligação apontada com facções brasileiras, estava em situação migratória irregular e era alvo de um mandado internacional relacionado a crimes no Brasil. O material encontrado dentro do veículo é um dos pontos mais importantes da história. Os agentes apreenderam diversos celulares, laptops, dinheiro em espécie e uma pistola 9mm. Na prática, esses aparelhos podem se transformar em uma mina de informações para a investigação. Contatos, mensagens, rotas, nomes, conversas, registros de deslocamento e possíveis conexões financeiras podem ajudar as autoridades americanas e brasileiras a entenderem quem estava falando com quem, de onde vinha o apoio e para onde esse suspeito pretendia ir. É por isso que essa prisão incomoda tanto o crime organizado. Quando cai alguém com celular, computador e histórico de movimentação, não cai apenas uma pessoa, pode cair também parte da rede. Outro ponto grave envolve a esposa de Della Quilha. As autoridades americanas afirmam que informações de inteligência indicavam que ele a mantinha contra a vontade enquanto se preparava para fugir ao México. Depois da prisão, ela confirmou em depoimento essa situação. O caso agora também pode avançar para acusações adicionais nos Estados Unidos, incluindo sequestro e posse ilegal de arma de fogo por estrangeiro. Além disso, o ICE registrou uma ordem de detenção migratória contra o brasileiro, enquanto ele responde a uma acusação estadual por fugir para evitar a prisão. Para um caso envolvendo um brasileiro apontado como ex-comandante de facções agora tratadas como terroristas pelos Estados Unidos, esse tipo de articulação pesa muito. A entrada da classificação terrorista muda o ambiente em volta do PCC e do Comando Vermelho. Antes, muita gente tratava essas facções apenas como crime organizado comum. Agora, na visão americana, os grupos passaram a ocupar uma categoria mais dura.
É nesse ponto que a prisão de Dom vira um símbolo político e policial. Enquanto o governo brasileiro tentou evitar essa classificação, alegando risco à soberania, a resposta prática veio do outro lado. A reação no Brasil mostra a divisão. O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, cobrou que os Estados Unidos contribuam mais, com prisões de foragidos, bloqueio de bens e recuperação de ativos ilícitos. Agora aparece exatamente uma prisão de peso em território americano. A cobrança por ação encontra um fato concreto. Pode não resolver tudo, mas mostra que a máquina americana já começou a se mexer. E para quem dizia que a classificação ficaria apenas no discurso, a prisão na Carolina do Norte coloca o assunto em outro patamar. Sérgio Moro também entrou no debate. O senador afirmou que a ajuda dos Estados Unidos contra PCC e Comando Vermelho tende a ser simbólica. O ponto é que a prisão de Dom aumenta a pressão sobre essa avaliação. Se os aparelhos apreendidos trouxerem dados relevantes, a ajuda deixa de ser apenas simbólica e passa a ter efeito investigativo real. Odilon de Oliveira, juiz federal aposentado conhecido por atuação contra o crime organizado na fronteira, defendeu a classificação das facções como grupos terroristas. Ele afirma que PCC e Comando Vermelho não praticam apenas crimes comuns, porque dominam territórios, desafiam o Estado e impõem regras próprias. A fala de Odilon reforça a tese de que a inteligência americana pode ser decisiva. Os Estados Unidos têm capacidade de rastrear dinheiro, comunicação, deslocamento e conexões internacionais com uma força que o Brasil muitas vezes não consegue sustentar sozinho. Flávio Bolsonaro também defendeu uma ampliação do debate para incluir milícias na classificação como terroristas. Essa fala tenta desmontar a acusação de que a direita estaria mirando apenas PCC e Comando Vermelho para proteger outros grupos criminosos. Ao colocar milicianos no mesmo pacote, Flávio empurra a discussão para uma linha mais ampla. Quem domina território, ameaça a população, explora serviços clandestinos e opera como poder paralelo também precisa ser tratado com dureza. Isso muda o terreno político, porque retira da esquerda o argumento de que a classificação seria seletiva. A prisão nos Estados Unidos ainda se conecta com outra frente recente no Brasil. Nesta terça-feira, 16 de junho, a Polícia Civil de Roraima deflagrou a Operação Rota do Norte contra suspeitos ligados ao Trem de Aragua em 6 estados. A investigação aponta atuação no tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e fornecimento de armamento para o Comando Vermelho no Amazonas e no Rio de Janeiro. Foram cumpridos 25 mandados de prisão e 30 mandados de busca e apreensão em Roraima, Amazonas, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraná. Esse desdobramento mostra que o Comando Vermelho não aparece sozinho. A operação contra o Trem de Aragua indica uma conexão de abastecimento de armas, inclusive com armamentos de guerra citados pela investigação, como fuzis, metralhadoras calibre .50 e lança-granadas. A polícia afirma que o grupo tinha papel estratégico no fornecimento de armamentos para organizações criminosas em diferentes regiões do Brasil. É mais uma peça no mesmo tabuleiro. Facções brasileiras, redes estrangeiras, circulação de armas, dinheiro lavado e crime organizado funcionando como estrutura transnacional. O que assusta o PCC e o Comando Vermelho não é apenas a prisão de um nome, é a possibilidade de que a prisão abra caminho para cooperação mais forte, rastreamento de contatos e novas medidas contra redes fora do Brasil. A agenda de segurança saiu do discurso e entrou em uma fase de ação. Para o crime organizado, a semana começou com alerta vermelho. Para quem defende endurecimento contra facções, o recado é simples. Quando há inteligência, cooperação e vontade política, a estrutura do crime começa a sentir o impacto. Eu sou Milson Alves, internacionalista, e meu propósito é te manter bem informado com a verdade todos os dias. Os links das notícias estão na descrição do vídeo. Deixa o like nesse vídeo, inscreva-se no canal e ao final dê uma olhada nos comentários para você ficar ainda mais bem engajado com a comunidade Milson Alves.